Bom, então, boa noite oficialmente. Antes eu estava falando um pouquinho sobre o percurso da disciplina. Então, parabéns a quem chegou até o final da disciplina. Foram poucos, infelizmente. Muitos desistiram pelo caminho, talvez pela dificuldade de acessar o Moodle, enfim, né? Mas nós chegamos aqui, né, depois de todo esse semestre, então eu gostaria de agradecer a presença de cada um. Hoje, então, é o nosso seminário sobre Vigorx. Vocês vão falar um pouquinho, vão falar das pesquisas que fizeram, né? Ali, quando eu avaliei as pesquisas, né, eu observei que alguns fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, né? Foram lá na internet, copiaram e colaram ali. Não era o objetivo da pesquisa, o objetivo é que vocês falassem com as palavras de vocês, né, sobre algum artigo, uma tese, uma dissertação, algo que vocês encontraram lá também pode ser uma página de internet, enfim. Era uma pesquisa, né? Mas, como, né, vocês são a maioria do primeiro, do segundo semestre, então eu relevei essa questão e atribuí a nota máxima à maioria, tá? Então, se alguém estava muito incompleto, aí eu não dei a nota máxima, tá? Mas essa observação é para as disciplinas futuras, quando vocês forem fazer outras pesquisas, né? E daí o professor se dá conta disso, porque a gente conhece ali o que tem, né, de publicações, enfim, tá? Então, esse cuidado só. Então, a nossa sistemática hoje, eu vou começar com uma leitura, como comecei no seminário passado de Piaget, né? Porque é importante vocês terem esse repertório, como eu já disse no nosso último encontro. Esta vez vai ser uma leitura mais direcionada aos grandes, não aos tão pequenos, como as outras que eu apresentei, né? Será apenas uma, para dar tempo de vocês falarem, né? Eu não ficar falando muito tempo. Então, é mais adequado ali para um quarto ano. Vocês também podem usar na educação de jovens e adultos, eu já trabalhei com ela numa turma de alfabetização, para retomar a história familiar, as tradições, a cultura de cada família, as coisas que se repetem, enfim. Eu usei essa história nesse sentido. E vocês podem perguntar, história infantil para EJA, né? Se ela não for infantilizante, os alunos gostam. Até porque a maioria não teve em sua infância alguém que contasse uma história, um adulto que mediasse essas questões, né? Então, eles tiveram que trabalhar muito cedo, rotina de cuidado com irmãos pequenos, então eles não tiveram esse tempo de ouvir história. Então, dá para contar, sim, ali numa turma de EJA ou terceiro ou quarto ano. A história que eu vou contar para vocês é desse livro aqui, Tecelina, tá? Da Glaucia de Souza. A escolha, né, de uma obra literária, ela se dá pelo texto, a qualidade do texto, mas também pelo objeto livro, né? Ele tem texturas, ele tem ali uma moldura como se fosse um quadro da personagem principal, tá? Ele é todo muito colorido, tá? Ele é um livro bastante colorido, né? Então, ele chama atenção por essas questões. A textura da capa remete a um tricô, né? Ela fazendo tricô. E no fundo, na contracapa, tá escrito: história é que nem fio. A gente tece e o fio cresce. A gente inventa e tudo que a gente tenta se transforma em coisa nova, tá? Então, aqui no final do livro. Eu não vou ler no livro, eu vou ler no PDF, porque fica mais fácil, tá? A leitura. Mas eu tenho um livro, eu sempre gosto de mostrar o livro mesmo. Então, o nome da história é Tecelina, de Glaucia de Souza. Deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês, então, a história. Tinha deixado ela aberta aqui, não saiu. Vamos de novo abrir.
Não deu certo aqui. Deixa eu tentar de novo. Às vezes dá um probleminha técnico. Vamos voltar lá. Tentar abrir isso. Muitas janelas abertas no meu pobre computador que eu vou ter que compartilhar, acho que é a minha tela. Vou fechar um pouquinho aqui. Não está dando muito certo. Não consigo compartilhar toda a minha tela. Não apareceu a história para vocês, né? Apareceu só minha tela. Me digam se apareceu a história. Não? Essa tá aparecendo na tela compartilhada. Fazer a última tentativa, se eu não conseguir, eu vou ter que ler no livro mesmo. Vamos tentar a última vez. Tá aparecendo no fundo como um arco-íris, assim. Então, vou tentar ler no livro, não vai ser a mesma coisa, mas vamos lá. Agora eu parei de aparecer, né? Então, o livro Tesselina, tá? Então, a contracapa ali com vários familiares da Tesselina. Eu sempre gostei de contar história, porque história é que nem fio. A gente tece e o fio cresce. A gente inventa e tudo que a gente tenta se transforma em coisa nova. Foi por isso que resolvi contar essa história. E eu resolvi contar a história de Tesselina, primeiro porque seu nome era esquisito. Segundo porque vamos desde o princípio. A história da Tesselina começa bem lá no princípio. Por essa, toda a história começa do princípio, mesmo que o princípio seja o fim. Mas a história de Tesselina começou no princípio do princípio com a mãe da Tesselina. No princípio do princípio do princípio, com a avó da Tesselina. No princípio do princípio do princípio do princípio, essa história começou com a avó da avó da avó, lá no início da família da Tesselina. Porque naquela família as coisas se repetiam de avó para neto, de pai para filho, de geração em geração. Então, aqui tem algumas fotos, né, que aparecem no livro, né, e tem ali o novelzinho que acompanha todo o livro, como ele estivesse desenrolando junto com uma história. A avó da avó da avó da Tesselina morava numa cidade fria, dessas que de dia faz solão, mas de noite o frio é demais. Dona Gertrudes, que era nome da avó da avó da avó, sentia muito frio toda noite e era um brrr, tremendo. Ela batia queixo, tremia toda, nem aguentava. Até que um dia ela teve uma ideia, começou a tecer casacos. Pela manhã trabalhava,
plantava a roça, fazia comida, e quando era hora, colhia o algodão, tirava ela da ovelha, porque lá na cidade dela ainda tinha ovelha em quintal. Então, aqui é a avó da Tecelina. De noite, Dona Gertrudes também trabalhava. Tecia roupa de lã para o inverno, roupa de linha para o verão, tecia casaco, abrigo, boné, cobertor. Trabalhava de dia e de noite. Assim foi fazendo roupa para ela e para o marido, até que nasceu a filha da Dona Gertrudes. A filha da Dona Gertrudes era bem a Dona Gertrudes. Então seu marido disse que tem cara de Gertrudes. Agora moravam na casa da Dona Gertrudes, o marido, a Gertrudinha, que, para evitar confusão, ficou sendo só Tudinha. Depois que a Tudinha nasceu, precisou também de mais roupa para o frio. Por isso, enquanto ela ficava com o pai, a mãe tecia, tecia, tecia. A Tudinha cresceu e virou Tudona, mas todo mundo continuou a chamar de Tudinha, afinal, ela era mesmo bem magra. Então, ali o pai cuidando dela enquanto a mãe tecia. Dona Gertrudes foi ficando mais velha e tecendo, até que Tudinha casou. Antes de ela casar, Dona Gertrudes teceu roupa, toalha, tapete, tudo para Tudinha. Bem que a moça já tinha aprendido a tecer, queria fazer ela mesma um enxoval, mas Dona Gertrudes disse: o que foi tecido é presente. A Tudinha aceitou e ficou tudo bem contente com tanta coisa. E aí a imagem do livro vai dando como se fosse um fluxo de continuidade mesmo, como a ideia do livro, né? Nasceu um dia a filha da Tudinha, e o marido da Dona Gertrudes disse: é cara da Gertrudes. E o marido da Tudinha disse: é cara da Tudinha. Foi assim que a família da Tudinha quis botar o nome da menina de Gertrudes também. E para não fazer confusão, porque agora Gertrudes eram 3, a menina ficou se chamando Dinha. Então, ali, todo o texto também faz uma volta como se fosse uma linha. A mãe e a avó da menina, antes de ela nascer, passaram tecendo tanto tempo que o inverno para ela foi bem quentinho. A Dinha cresceu e casou. Dessa vez foi a Tudinha quem fez o enxoval para a filha. Mas, mãe, disse a Dinha, o que foi tecido é presente, respondeu a Tudinha. Muitas Gertrudes nasceram naquela família, todas com nome igual, mas apelidos diferentes. Uma era Tudinha, outra Nanã, outra Didi, todas tecendo e crescendo. Então, ali aparecendo toda a família de várias gerações. Até que nasceu Tude. Tude era diferente. Passou o tempo, ela aprendeu a tecer, mas o tecido da Tude era uma tristeza. Pelo menos era o que diziam. Se a Tude tecia um vestido, saía igual a um tapete. Se a Tude tecia um tapete, saía igual a um boné. Aqui é Tude. Por isso, quando ele estava tecendo e alguém perguntava o que é isso, ela logo respondia: é um tapete que vira bolsa, que vira cobertor. Nossa, Tude, está parecendo um jacaré. A Tude não parava, tentava e tecia, mesmo sem saber o que iria sair. Uma vez ele estava tecendo e chegou alguém. O que você está tecendo? É um tapete que vira bolsa, que vira jacaré. Era isso mesmo que eu queria, deixa eu ver. Como é seu nome? Técio. A Tude nem pôde acreditar que alguém fosse gostar daquilo que ela estava tecendo. Mas Técio gostou mesmo. Fez o tapete virar bolsa e pendurou no pescoço. Ele ficou tão empolgado que quis logo aprender a tecer também. E conseguiu. Só que, como ele aprendeu com a Tude, aprendeu um pouco do avesso. O tempo passou e a mãe da Tude teceu roupa, toalha, tapete, tudo para a Tude e disse para ela: o que foi feito, o tecido é presente. Então, a Tude e o tece. A Tude aceitou o presente de casamento, mas, depois de casada, usava as mesmas coisas que ela e o Tess teciam. Por isso, na casa deles, cortina tinha cara de abajur, abajur de colcha e colcha de casaco. Mas eles nem ligavam, só teciam.
Até que um dia a Tude e o Técio teceram uma manta de bebê, que parecia um bebê. Foi quando nasceu a filha deles. O Tude disse para ela: é a cara da sua mãe. O avô de Tude disse para ela: é a cara da sua avó. E queriam que a menina se chamasse Gertrudes também, mas a Tude disse: se ela parece com todos e com o Técio, vai se chamar Tesselina. Eu poderia contar a história da Tesselina desde criança. Contar que quando era bebê, berrava, brincava, quanto maior pulava feito criança. Mas a Tesselina cresceu diferente. Aprendeu a tecer com a Tude e o Técio, por isso tecia do avesso. Se pensava blusa, saía meia. Se usava rosa, saía azul. A graça estava na surpresa que era a Tesselina tecendo. Tudo era novo, diferente. Eu poderia também contar a história da Tesselina bem moça, como aquele dia em que ela ficou noiva. No dia do noivado da Tesselina, foi a vez da Tude, com o Técio, fazer enxoval da filha. Bem que a Tesselina gostou do presente, mas para não quebrar a tradição, fingiu que queria fazer o enxoval ela mesma. Nesta hora, a Tude teria que dizer: o que foi tecido é presente. Só que ela era mesmo atrapalhada e disse: o que foi tecido é passado. Não precisava nem dizer que a Tesselina explodiu em gargalhada e foi logo seguida pela mãe e pelo pai. Enquanto os três riam, o noivo não entendia nada. Acho que foi por isso que a Tesselina não se casou, pelo menos com aquele noivo. Tanta coisa poderia contar sobre a Tesselina, bem nova, mas o tempo foi passando, a Tesselina tecendo, o tempo passando, e foi ele quem teceu a cabeça da Tesselina bem branca assim. Ela com a cabeça bem branca. Mas eu contei desde o princípio porque é coisa de família, essa história de tecer lã, tecer linha. A história da Tesselina deveria começar aqui, porque eu só conhecia a Tesselina no tempo dos cabelos em ponto de trança. A Tesselina morava na casa dela. Se você está pensando que é perda de tempo dizer que ela morava na casa dela, não é não. É porque a casa da Tesselina era diferente. Tinha sofá com cara de arco-íris, almofada com cara de vitral colorido. Toda vez que a Tesselina tecia, usava pedacinhos de linha que sobravam dos outros, novelos com pedacinhos que ela achava. A maneira de ela tecer também era diferente. Tem gente que, quando quer tecer uma saia, faz toda de todo de uma vez só, sem respirar. A Tesselina tecia em ponto pedacinho, tecia em bocado, e quando o fio acabava, criava um outro novo. Depois desmanchava só para fazer outra vez. Como eu ia dizendo, Tesselina morava na casa dela. Em frente da casa tinha um pé de qualquer coisa. Eu digo um pé de qualquer coisa porque a cada hora a Tesselina enchia o pé de enfeites, tão diferentes que eu nem mesmo lembro de verdade da fruta que tinha lá. Se algum dia a Tesselina gostava de jaca, tecia jaquinhas para enfeitar o pé. Se cismava com bala de coco, tecia dúzias de bala de coco. No dia em que Tesselina, ela estava tecendo uma família de coelhos brancos para o Natal. O quê? Coelhos brancos para o Natal? É que Tesselina não só tecia do avesso, ela mesma era avessa. E montava para cada data a festa que queria, a festa que podia. Naquele dia, ela quis mesmo era preparar muitos coelhinhos brancos, de todos os tamanhos, para transformar o pé em árvore de Natal. Quando ela terminou o primeiro coelho, o menor deles, eu estava passando em frente ao pé de qualquer coisa. O coelho pulou porque o tecido da Tesselina era mesmo muito vivo. Saiu correndo para a rua e subiu o tronco acima. Ai, meu coelho branco de Natal! Tesselina subiu na árvore atrás do coelho. Mas quando viu que ele não descia, voltou para o chão. Coelhos são mesmo feitos para correr. Por que não faço uma árvore de balões? E viva São João! Tio, agora é dezembro. E daí? Ontem será junho, amanhã foi novembro e hoje é hoje. Natal com balões, vem ver. Quer tomar chá?
Foi assim que eu passei a visitar a Tesselina e vi que realmente ela tecia do avesso e em pedacinhos. Por que você tece em pedacinhos? É porque, quando eu era pequena, as linhas eram rolinhos de bordar. Aliás, as bordadeiras bordavam ponto de cruz e havia um cruzeiro perto de casa, lá da casa da minha mãe. Quando ela era mocinha, tinha 15 anos, no dia 23 de outubro, às 8 horas, meu pai passou para mostrar o cruzeiro iluminado para minha mãe. Nesta época, se usava nágua e chapéu. Era a época da República ou das salas de projeção de cinema mudo? Não lembro. Uma vez eu vi cinema mudo e comi papos de anjo. Mas e hoje, por que você tece em pedacinhos? Celina fez casa de... Isto eu já não lembro. E foi então que eu vi o que era tecer em pedacinhos. Era voltar e retecer, era pular pedaços, era contar os pontos e as palavras, e depois pular de propósito para poder recontar. Por isso que Tesselina não lembrava o que era presente. Ou melhor, fazia questão de tecer o presente com o passado, e assim o presente parecia outros dias. Quando eu vi o que era tecer em pedaços, aprendi um pouco também. É por isso que eu conto essa história aos pedacinhos, porque eu quero e porque Tesselina lembra aos pouquinhos. Desde moça, Tesselina tece do avesso, por isso já tem essa prática. Às vezes se esquece do que tece e vem confusão. Uma vez me disse que havia uma mulher grávida na esquina de sua casa. A mulher não tinha nada. Então Tesselina resolveu fazer uns sapatos para o bebê, porque fora da barriga, no inverno, bebês sentem frios nos pés. A mulher estava quase tendo filho e já era tempo de acabar os sapatos. Tesselina, para poupar tempo, fez um pé de cada vez. Acabou se empolgando e fez tantos pés direitos que a lã amarela acabou. Teve que fazer pezinhos esquerdos com a lã rosa. O bebê nasceu e usava sapatos com um pé de cada cor. A vizinhança viu e pensou que aquilo era moda dos pés desencontrados, ou que o pé direito era diferente do esquerdo para dar sorte e fazer com que o bebê começasse a vida com o pé direito luminoso. Quando souberam que Tesselina tinha feito uns 300 sapatos, os vizinhos começaram a bater na porta de Tesselina para pedir um par. Com licença, a senhora tem os sapatos da sorte? Pode me ver 2 pares para o meu sobrinho que vai nascer? A notícia foi se espalhando e veio até um famoso comerciante chinês para conhecer os sapatos. Diz a Tesselina que ele quis levá-la para a China e lhe propôs casamento. A história foi assim: bateu na porta da Tesselina um chinês bem alto e de olho bem fechado. Disse: Dona Tesselina, vim buscar o sapato da sorte. Que sorte? Ele disse: Que sorte, nó? Porque tinha visto a Tesselina e rapidamente se apaixonou por ela. A Tesselina convidou o comerciante para tomar chá e ele começou a contar histórias de pássaros que falavam, de coisas mágicas lá da sua terra. A Tesselina começou a contar as suas histórias também. Os dois ficaram assim vários anos, contando as suas histórias, até que chegou o dia do chinês ir embora. Tesselina ficou muito triste e começou a tecer um caminho para chegar até a China. Mas a China era mesmo muito longe, e desde esse dia ela ficou meio assim, com cara de pipa no céu. Teve também a história do shopping center. Foi no verão e fazia muito sol. Tesselina teceu chapéu para as pessoas que não queriam esquentar a cabeça. Fez chapéus grandes para cabeçudos, chapéus médios para adultos, chapéus pequenos para quem naturalmente não esquentava com nada e chapéus bem pequenos para bonecos, porque bonecos também esquentam a cabeça com seus donos. Nessa época, disseram para Tesselina que as lojas estavam se juntando para formarem shopping centers. Ela resolveu, então, levar seus chapéus para vender num deles. Só que ela não tinha uma loja, por isso sentou numa pizzaria e colocou os chapéus em cima da mesa. Logo veio um guarda e perguntou: a senhora é credenciada? Não, sou Tesselina. Tesselina contava histórias e participava de todas como se fosse na hora em que contava. Se era engraçado, ria, até chorar de tanta graça.
Se era triste, chorava direto. Sempre perguntava para quem ouvia: se lembra daquela história? Isso porque estava acostumada a contar as mesmas histórias para as mesmas pessoas. Passado um tempo, também eu já me lembro daquela e de outras histórias, porque quase ninguém mais visitava a Tecelina, mesmo quando ela faz chá. Penso que isso aconteceu porque as pessoas não gostam muito de chá ou não têm tempo de sentar e ouvir histórias repetidas. Só quem gostava de ouvir reprise de histórias são as crianças, que leem 10 vezes a mesma história, veem 20 vezes o mesmo desenho na televisão, e quando tecem histórias, tecem do avesso, que nem Tecelina. Acho que é por isso que, às vezes, a Tecelina parece criança. Outro dia ela estava triste. Disse que não sabia onde iria para tanta coisa que tecia. E se jogassem tudo fora? Disse isto, mas logo se animou. Tudo que tecia era feito de e retecido. Por isso, quando ela não precisasse mais de seus panos, alguém iria destecê-los para tecer de novo. Do avesso, só quem tece é quem sabe. Hoje eu aprendi a tecer também, a tecer meu próprio tecido. E hoje eu teço do avesso porque aprendi com Tecelina. Que aprendeu com Tude e Tece, que aprenderam com tanta gente. E a Tecelina? Ela continua tecendo pedacinhos de fios e de histórias, até quem sabe um dia tecer sua própria manta e virar bebê. E aí acaba assim, o texto também é feito como um novelo. Essa é a nossa história. Ela pode ser trabalhada com crianças maiores, porque ela é bem longa. Vocês viram que é uma história longa, né? Que fala muito sobre a questão da família e pode ser trabalhada com EJA, porque eles lembram de histórias, de fatos do passado e gostam de contar. Mas essa história, o que ela teria a ver com o nosso seminário de hoje? Agora vocês que falam. Dormiram na metade da história. Foi tão longa que dormiram. Gente, é para falar. Hoje o seminário é nosso. Vocês também falam. Eu acho, professor, posso? Claro. O que se assemelha assim, um pouco da nossa história, assim, é que a tia Celina, ela vivia o mundo dela, né? Ela não copiava de ninguém, não era cópia de ninguém. Então, ela fazia o que não, assim, não o que estava na moda, o que era todos faziam. Ela era o mundo dela, era feliz naquele mundo, né? E essa criança que visualizou e copiava ela, né? Ela sentia e via a felicidade sendo assim, não uma para fora, né? Uma coisa que era dentro dela mesmo, transbordava isso, mais ou menos isso, assim. Tá bem. E aí a Mariana colocou ali no chat, que acredito que reflete a interação do sujeito com o meio, o desenvolvimento dela se dava isso. Exato. Então, como a Fernanda disse, ela tinha sua própria personalidade, mas, ao mesmo tempo, essa personalidade era influenciada pelo meio, né? Ela foi pegando aquelas histórias familiares, né? Ela aprendeu a tecer, como toda a família dela teceu, né? Então, ela teve adultos mediadores que foram ensinando a tecer, tá? Isso estava lá na zona de desenvolvimento proximal dela, ela aprender a tecer. Só que ela aprendeu do jeito dela, né? Ela foi aprendendo do jeito dela. Então, embora a gente aprenda com o meio, cada um tem a sua personalidade. Aí, professora, entra a parte do Vygotsky, né? Que ele fala o meu entendimento que eu li, que ele fala que a criança vive o que vive, né? O mundo vai interagindo com o que está acontecendo no meio que ele está vivendo, né? Não é de dentro, ao contrário de Piaget, né? Que é de dentro, é a interação por fora, né? Acho que é isso, não sei. O Piaget, ele acreditava em estruturas cognitivas, né?
Até a linguagem lá inicial dele era uma linguagem egocêntrica, era realmente mais interna. Para Vygotsky, né, tudo é mediação do meio, mas ele também não nega que existe aquela estrutura, só que ele dá uma ênfase grande ao meio, né? Por exemplo, o meio da tecelina, se eles não tecessem, ela não ia aprender a tecer, né? Quantos de nós não aprendemos? Eu não fazia tricô, né? Porque não tinha isso, não fazia parte da minha cultura. Quantos de vocês aí vivenciaram essa cultura da mãe, ou da avó, fazendo lá? Aí agora é muito frio, né? Fazendo os blusões. Então, aprenderam isso nesta interação social, tá? Deixa eu ver o que mais botar no chat. Isso, na interação, Tanara. Deixa eu ver o que o Valdir colocou. De alguma forma demonstra... É muito rápido que vou voltar. De alguma forma demonstra a importância da mediação para que o aprendizagem seja efetivo. Isso. Pois ainda que a criança possa aprender por si mesma, ela necessita de ter os rudimentos para se iniciar no aprendizado. Isso. Ela precisa dos instrumentos, ela precisa... não basta não ter o instrumento, né? Por exemplo, a agulha, ela precisa de um mediador, né? Então, por isso que para Vygotsky é muito importante a função do adulto mediador ou da própria criança, de outra criança que está interagindo, né? A colaboração entre pares, como se diz, né? Duas crianças tentando resolver um problema ou brincando juntas, elas vão aprendendo, né? E a mesma coisa, Vygotsky dá uma importância muito grande ao professor, né? Porque o professor pode fazer exatamente essa intervenção para que ela avance nessa zona de desenvolvimento proximal. Isso não quer dizer que ela vai construir o conhecimento exatamente como o professor quer, né? Ele vai fazer a mediação, mas cada criança aprende de um jeito. Lá, a Tecelina aprendeu bordando, né? Tricotando ao contrário. Isso, as 3 fases, Camila, o desenvolvimento real, o potencial e o proximal, tá? Então, o real da Tecelina era tecer tudo ao contrário. Ela teria um potencial que talvez fosse tecer igual à família dela, né? Que foi ali tentado desenvolver pela família, mas não deu certo. Ela ficou só naquele conhecimento dela, né? O real, né? Que ela foi desenvolvendo. O que mais, gente? A criança aprende a dirigir seu comportamento pelo seu significado da sua situação imaginária. Isso é uma outra coisa que Vygotsky coloca que é importante. Ele vai dizer que o ser humano ele vai se diferenciar de qualquer outro animal, né? Exatamente por essa capacidade simbólica, né? Por exemplo, lá o macaco ele pode pegar um pau, né? Alguma coisa assim, para tentar derrubar uma banana. Ele consegue usar um instrumento, né? Para conseguir chegar ao seu objetivo. Mas ele não consegue fazer a função imaginária, por exemplo, pegar o mesmo pedaço de pau e andar como um cavalo, né? Como uma criança faz na brincadeira, né? Então, a criança, ela tem essa capacidade de imaginar, né? No nosso livro ali, a Tude imaginava, né? Várias coisas. A árvore dela lá de bordados de coelhos que são de Natal, né? Então, essa capacidade de imaginação, de fazer de conta, é uma capacidade humana. Uma outra capacidade humana que influencia muito para Vygotsky é a linguagem, né? A linguagem vai fazer com que a gente se desenvolva, né? Então, ele vai dar uma importância vital à linguagem, né? Então, por exemplo, existe lá uma pesquisa que foi feita com um menino, é uma coisa real, que deu lá, depois virou filme, enfim, mas é uma coisa, é um fato real, né? O menino, ele se perdeu, né? Ele se perdeu da família, né? Numa floresta, enfim, quando ele era muito pequeno, e ele foi criado por lobos, né? E como ele foi criado por lobos, quando ele foi achado, ele não tinha desenvolvido a linguagem. Ele andava né, como um lobo, ele caçava como um lobo, né?
ele tinha aprendido, tudo que ele aprendeu foi na interação com lobos. Por isso, não é questão de que ele não tivesse lá os mecanismos, as questões, que pudesse desenvolver a linguagem. É que ele não tinha, né, a contribuição do meio para desenvolver essa linguagem. Por isso, claro que depois, quando ele começou a conviver com pessoas e tal, ele foi desenvolvendo muito, né, de forma muito, digamos assim, não rápida, porque ele passou boa parte da sua formação lá, que se tem, inicial, junto a lobos. Então, ele demorou muito para desenvolver toda a questão da linguagem. Vamos ver o que a Graciela botou ali. O brincar é a base para a aprendizagem, já que a criança pode experimentar novos comportamentos e papéis sociais. Exatamente. Então, o Vygotsky vai dar a importância do brinquedo, né? Brincar é estruturante para o desenvolvimento da inteligência, tá? Isso é muito importante, essa convicção que a gente vai ter quando a gente vai para a sala de aula, colocar no planejamento de vocês, tanto lá na educação infantil como nos anos iniciais, momentos de brincadeira, né? Dirigida e momentos de brincadeira livre. Vou tirar o som do meu celular, que eu esqueci, tá? Então, isso é bastante importante. Tem um fato que eu fiquei bem preocupada, sabendo que está acontecendo, né, novamente no Brasil, né, uma colega comentou que o filho dela, né, ele frequenta a pré-escola, né, ele tem 3 anos, e na pré-escola que ele está, né, se usa livro didático, porque eles têm a pretensão, né, de já preparar para o Enem a partir dos 3 anos de idade. Parece absurdo o que eu estou falando, né? Mas existe e tem pais que acham isso maravilhoso, né? Quando a criança precisaria brincar para se desenvolver, né? Então, o que acontece? Essa aprendizagem, entre aspas, que vai se dar lá através desse livro didático, ela é uma aprendizagem de repetição, ou seja, não é uma aprendizagem de fato. Quantas coisas vocês aprenderam lá na escola, que vocês repetiram e conseguiram lá avançar, passar de ano, naquela época se passava de ano, né? Passar de ano, mas não aprenderam de fato, né? Porque passa um tempo e já não se sabe mais, né? A gente, por exemplo, alguém pode lembrar da forma de Bhaskara, mas muitas vezes não sabe para que ela serve. Então, uma aprendizagem significativa, ela se dá na interação. E para a criança, através da brincadeira. Fala, Valdoir. Eu estava prestando atenção no que a senhora estava falando agora, e eu tenho a sorte de já estar trabalhando numa escola, né? E com crianças especiais. Então, o que eu observo assim que os pais têm uma ansiedade de que os filhos aprendam, né? Os pais de criança especial. E às vezes se iludem quando acontece um suposto aprendizado, que é por repetição, né? Geralmente as crianças que têm transtorno do espectro autista, eles têm um hiperfoco, né? Eles têm um interesse por algum assunto muito avançado sobre um assunto e sobre outros não. Então ele aprende muito sobre aquele assunto porque decorou, mas não porque ele consiga interpretar os símbolos, né, os códigos. Né? Ele não tem essa interpretação, ele faz por mera repetição. E as pessoas acabam se iludindo que isso seja um aprendizado de verdade, né? E aí vai de encontro com o que a senhora diz, essa interação social das crianças, umas com as outras, sem estar dentro daquela caixinha, né? Dentro dos livros, é muito importante ter um mediador, né? Porque a criança só vai se desenvolvendo a partir disso, né? Senão ela vai só repetindo o que o professor está falando e não vai interpretando, não vai aprendendo de verdade, né? Mas pode terminar, querido. Desculpa. Não, que é uma coisa que a gente só vai se dando conta quando a gente tem contato com esses pensadores, né? Porque eu não me dava conta disso antes, né? Porque eu observava, mas eu não tinha instrumentos para observar o que eu estava vendo, né? Não conseguia interpretar. Mas agora, tendo contato com esses pensadores e com as aulas, ele consegue interpretar de uma melhor maneira, né? Que existe essa fase de desenvolvimento. E algumas crianças vão no tempo supostamente correto e outras vão um pouco mais adiantado, outras um pouco mais atrasado.
mas que ela só consegue desenvolver no contato com as outras, né? Com uma mediação. Uhum. Perfeito, maravilhosa tua observação, Valdir. E a gente fica feliz quando vocês conseguem fazer essas relações, né? Essas relações entre o que vocês estão vendo na faculdade, que estão construindo na faculdade, que estão trabalhando na faculdade, e a prática, né? Lá, que pode ser a prática de sala de aula, que pode ser a convivência com o primo, com o irmão, a observação de vocês. Quer dizer, um bom educador, ele tem condições de observar, né, e de relacionar, tá? Então, quando a gente consegue fazer essa relação, é fantástico. Agora, essa ilusão, ela não está só no pai ou na mãe daquela criança com necessidades especiais. Ela está, infelizmente, nos professores também, tá? Eu acompanhei muito tempo professores alfabetizadores, eu fui professora alfabetizadora e depois trabalhei muito tempo em formação de professores alfabetizadores, e sempre aquela ilusão de que o aluno que copiava bonitinho, letra bonita, ele tinha aprendido a ler e escrever. Quando a gente sabe que aprender a ler e escrever é uma atividade mental superior, como diz Vygotsky, né? Onde eu tenho um significante e um significado. Então, eu tenho que me dar conta que casa, né? Que é o significante, o C, o A, a escrita de casa, C mais A, mais S, mais A, né? Tem um significado, né? Que é diferente da escrita. Tá? Então, é um pensamento mais complexo, é elaborado, eu estou me apropriando de um signo linguístico, né? E é toda um processo de construção que não se dá por repetição e memorização por cópia. Mas tem muitos professores alfabetizadores que acham que a criança aprende por repetição e por memorização. Então, é uma falsa aprendizagem, né? Muitas vezes a criança está copiando, está juntando lá as letras, como se diz, o CA, o SA, pergunta o que é, ela não sabe, né? Porque ela realmente não aprendeu aquilo com significado, tá? Deixa eu ver o que a Yara botou aqui. O Tarzan traz muito essa visão. Por mais que ele não fosse criado com seus pais, ele teve tanto seus instintos próprios quanto aqueles que adotou pelo meio onde foi criado. Sim. Na verdade, isso, prof, era que a senhora estava falando da criança que foi criada, aí eu mandei o comentário depois. Mas traz bem isso, né? Essa questão. Ele adotou um comportamento por onde ele foi criado, pelo meio que ele foi criado. Ainda tendo seu instinto, né? Com certeza. Então, a importância do meio social, né? Dessa interação, né? Se a gente vai, digamos, uma criança vai conviver mais com os animais, como é a história do Tarzan, é uma história imaginária, mas ela também é baseada em alguns fatos que aconteceram, né? Isso realmente vai acontecer, a criança vai aprender a caminhar em 4 patas, não vai caminhar como a gente, né? Então, toda essa questão da influência do meio social. O que mais, gente? O que vocês, então, pesquisaram? O que vocês acharam sobre Vygotsky que vocês gostariam de compartilhar? Agora, cada um vai falar o que achou, tá? O artigo, ou alguma coisa diferente, tá? Quem quer começar? Graciela, pode falar. Professora, o que eu pesquisei aqui foi que, de acordo com Vygotsky, brincar é muito mais do que apenas trazer prazer para a criança. Ele afirma que muitos teóricos ignoram o papel importante do brincar, do desenvolvimento da criança, e que as brincadeiras são importantes para atender como a criança passa de um nível para o outro, no desenvolvimento intelectual. A fase dos jogos de faz de conta começa quando a criança não tem seus desejos imediatamente satisfeitos e começa a internalizá-los através da imaginação. Vygotsky acredita que não existem brinquedos sem regras e que o desenvolvimento do brincar com regras começa no final da idade pré-escolar. É mais ou menos isso aí, professora, foi o que eu mais ou menos pesquisei. Tá ótimo. Então, assim, ó, mais uma vez a importância da brincadeira, né?
A questão do desenvolvimento de... O Vygotsky morreu muito cedo, né, gente? 39 aninhos, ele não teve tanto tempo de aprofundar as pesquisas dele, né? Mas hoje a gente sabe que o brincar com regras ele começa mais cedo ainda, né? Porque vocês veem crianças bem pequenas, né? De 2, 3 anos, às vezes eles estão lá brincando de casinha, aí eles, não pode isso, pode aquilo, já começa a ter uma troca ali e uma regra, né? Eles inventam regras de como brincar, do que pode fazer, entende? Então, existe toda essa internalização de regras que é feita através da brincadeira. Então, a melhor forma de a gente construir regras, de construir um indivíduo autônomo, que saiba conviver em sociedade, né? Aquele cidadão responsável, aquela pessoa que contribui para que a sociedade avance, é deixar que a criança brinque mais, né? Porque ali ela vai construir as regras, né? A gente vai fazer os combinados. Como é que a gente vai organizar agora a nossa casinha? O que a gente pode fazer essas intervenções com as crianças, né? Desde muito pequenas. Quando a gente está com os maiores, então tem toda uma série de regras, né? A gente vai jogar um bingo dos nomes, lá na alfabetização, que a gente usa muito, né? Tem regras, né? Eu vou marcando as letrinhas e quando eu fizer toda a palavra, eu grito bingo. Então, existem regras que vão sendo trabalhadas e quando a gente trabalha isso na brincadeira, é muito mais significativo para a criança, tá? Então, a criança, ela tem muita imaginação. Às vezes, a escola acaba com isso. Infelizmente, com essas coisas que a gente vê na escola, né? Na verdade, a gente deveria ter, ao longo dos anos, não só na educação infantil, a questão da brincadeira. Lá com os maiores, claro, essa coisa lúdica vai ser diferente de uma criança pequena, né? Mas deveria, né, a escola deveria dar mais espaço para isso, para que as crianças se desenvolvessem, né? Fazer mais trabalho em grupo, quando a gente pensa em Vygotsky, a gente pensa no trabalho em grupo também, né? Para que possa haver colaboração entre os pares, para que possam pensar junto sobre situações, sobre problemas, né? Então, o professor daria menos aula, né, essa questão de dar aula, né? E faria mais mediações, mais perguntas, né? Faria perguntas, desafios para que as crianças fossem passando desses níveis, né? Do conhecimento real que elas têm no momento, do potencial, tá? Então, assim, eu posso trabalhar em qualquer idade com quase tudo, só que eu vou trabalhar dentro da zona de desenvolvimento potencial dessas crianças, por exemplo. Se eu for trabalhar sistema solar com a pré-escola, vai ser diferente de eu trabalhar o sistema solar com o 9º ano, tá? Então, a complexidade é diferente. O que acontece, que eu vejo muito, é as escolas trabalhando as mesmas coisas sempre. Vou trabalhar sobre lixo. Aí trabalha lá, desde o 1º ano até o 5º ano, tudo igual, né? Então, a gente tem que colocar outros desafios para as crianças poderem avançando, né? Quem mais vai trazer sua pesquisa? Já foi a Graciela, vamos para o próximo. Professora? Eu vou falar um pouco bem resumido, porque não vou botar tudo que eu botei lá na minha pesquisa, mas aqui eu botei que socializar faz bem para a criança e que ela vai aprendendo a dividir com os coleguinhas. Quando a gente ali ajuda eles a brincar, eles dividem o brinquedo. Aí depois, de forma resumida, a teoria do autor propõe que as crianças aprendem e evoluem quando interagem com diferentes ambientes. Então, quando a gente brinca na sala de aula, é diferente quando a gente leva eles para o pátio, quando a gente leva eles para a pracinha. Também por isso, as crianças devem ser tratadas como indivíduos e não como objetos a serem moldados. Perfeito. Então, essa visão que a criança não é uma tábula rasa, que ela é um indivíduo em construção. A gente não pode moldar, vide a nossa historinha, né? Não deu para moldar a Tesselina. Ela tinha as características dela, né? Então, a gente tem que oferecer exatamente essas oportunidades de ela se desenvolver conceitos, né? Como, por exemplo, tu falou em pátio, né? Quando a gente leva a criança para o pátio da escola, quando a gente trabalha com a criança lá no pátio,
ela está brincando com uma coisa simples, sei lá, vai brincar com potinhos e areia, né? Ela está desenvolvendo a noção de tamanho, a noção de espaço, né? Muitas vezes a gente combina, ó, a gente vai ficar de tal hora até a tal hora no pátio, a gente coloca os horários, né? Então, a questão do tempo, né? E elas vão vendo o que é um tempo longo, o que é um tempo curto, né? Então, a gente vai trabalhando a literatura infantil, né, com as crianças. Por exemplo, essa história da Tecelina, ela vai estar trabalhando o tempo histórico também, né? Ela vai lembrando ali das questões históricas. Então, a gente está desenvolvendo esse conceito de tempo, né? Então, como é importante a gente ter um planejamento para isso. É o Valdoir primeiro, depois a Rainha. Vai, Valdoir. Eu vou ler o resumo da pesquisa que eu fiz, que é bem curto, são 2 parágrafos só. Vygotsky valoriza a escola, a ação pedagógica e a intervenção. Segundo ele, ter um mediador do conhecimento é primordial para um bom desenvolvimento da criança. A zona de desenvolvimento proximal é a etapa que está entre a zona de desenvolvimento real, que é o conhecimento que a criança já possui, e a etapa de desenvolvimento potencial, que é o que a criança ainda não sabe fazer. A zona de desenvolvimento proximal seria o momento mais importante para o aprendizado, por estar no momento presente, onde o preceptor pode fazer intervenções para conduzir o aluno a uma melhor recepção do aprendizado. Podemos considerar como possibilidade de intervenção e prática da teoria de Vygotsky os jogos lúdicos, os trabalhos em grupo. Essa e outras práticas possibilitam a criança a entender-se como um ser ativo no mundo, desenvolvendo sua capacidade de tomar decisões e expressar sentimentos, etc. Nessa perspectiva, se entende que o aluno não adquire conhecimento somente através do professor, mas também através de suas interações sociais e com o meio externo. Aí, eu tirei uma interpretação disso também, de que a gente tem no senso comum de que criança não mente, né? Que criança é sincera, né? Na verdade, não é que criança apenas não minta, que na verdade a criança não sabe mentir, né? Ela vai aprendendo a se contornar, a se conduzir no mundo a partir do contato social, né? Ela vai criando rudimentos para poder se conduzir no mundo, né? Que na verdade não é uma questão de ter ou não caráter, né? Ela vai se moldando para um meio social, né? Que vai tendo aquele filtro social que as crianças não têm, elas vão desenvolvendo com o tempo, né? Uhum. Ela vai desenvolvendo a questão da moral, né? Nesse contato com o meio. Moral. Isso. Piaget aprofunda mais, mas de certa forma também Vygotsky nos inspira para isso, né? Então, a criança aprende no meio social. Por exemplo, quando eu acompanhei agora a defesa de um TCC muito interessante, do Lucas, né? Ele estava falando sobre a presença do professor, do homem, professor, né, homem, na educação infantil, né? E aí ele estava contando, assim, como ele, em alguns momentos, percebeu a discriminação, né? Porque é complicado para o pai, para a mãe, muitas vezes, aceitar o professor homem na educação infantil, porque tem toda aquela questão, por exemplo, crianças pequenas, sem troca de fralda, tem isso, tem aquilo, e a gente tem essa visão que a mulher que faz isso, e a mulher, né, digamos assim, ela tem esse dom maternal e ela sabe lidar com crianças pequenas e homens não. Isso é uma questão criada culturalmente, né, até por uma história da educação onde a gente tem o predomínio de mulheres e tem poucos homens, né? Na educação infantil e nos anos iniciais, ainda temos poucos, né? Colegas homens, né? Então, tem toda essa questão. E aí aconteceu um episódio com ele, né? De um pai ir reclamar para a direção que tinham 2 professores homens, que era ele e o estagiário, né? Numa mesma turma que ele preferia que o filho ficasse com mulheres, porque ele estava tendo problemas na adaptação na escola, que ele estava no período de adaptação, por causa do professor homem. Mas essa mesma criança, quando passava por ele nos corredores, digamos que ele não estava dando aula para ele, ele ia lá, abraçava, beijava, conversava com o professor. Então, o preconceito não era da criança.
era da família. E a criança vai aprender o preconceito, vai aprender uma série de coisas com a sua família, né? Ah, tropeçou no jogo. Sim, a criança tem essa questão da sinceridade, né? Ela não tem um filtro ainda, a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida. O que é bom por um lado e é ruim pelo outro, né? Então, tem aquela coisa da espontaneidade da criança. Vamos ver a Raimunda. Parte, porque a outra parte já foi comentada, né, que é a questão da linguagem, que a linguagem ela representa a cultura e depende do intercâmbio social. Os conceitos são constituídos no processo histórico e o cérebro humano é o resultado dessa evolução, né? Ele entende que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas por meio da linguagem. E no entendimento dele, por mais que um indivíduo tenha biologicamente potencial de se desenvolver, se ele não interagir com os outros, não se desenvolverá como poderia, né? Uhum. Em questão da linguagem, né, professora? Isso, ótimo. Então, a gente viu esse exemplo da linguagem com aquela questão do menino lobo que eu tinha falado para vocês, né? E a gente vai ver que a linguagem ela vai se desenvolver de forma diferente dependendo do meio social. Eu trabalhei muito tempo em periferia, né? Então, era como dizer vamos, trazemos, compremos, né? É um tipo de linguagem, um tipo de dialeto. Ele não está certo nem errado. Ele é o dialeto daquela comunidade. Na linguagem escrita, sim, a gente vai ter essa questão, né, que a gente não pode transcrever exatamente como a gente fala, né? Todo um trabalho. Mas certamente a criança desenvolver esse peguemos, fumo, trazemos, de, né, que eles falavam, né, pela linguagem que era comum no meio social. Se eu falo que isso está errado, eu vou dizer que o pai, a mãe, todo mundo está errado. Ela desenvolveu aquele tipo de linguagem, né? Então, isso é comum naquele meio social. Se a gente for ver, por exemplo, em cada região do nosso país, existe um dialeto, uma linguagem totalmente diferente, que às vezes tu não entende o que está sendo dito, né, em outra parte, porque no teu meio a gente tem as expressões características que são aqui do sul, né? Tem expressões que não fazem parte da nossa realidade, né? Que são de outros cantos do país. A Raimunda tem um sotaque que não é aqui do sul, é da onde? Eu sou amazonense, professora. Tá. E tu percebe alguma expressão aí que se usa no Amazonas que é um pouquinho diferente da nossa aqui no sul? Muito, muito diferente. Dá um exemplo para a gente. A expressão assim. Expressões que se usa no dia a dia. Eu não entendi a sua pergunta. A senhora pode me fazer novamente, por favor? Não, expressões assim do cotidiano que tu vê que se usa aí, mas não se usa aqui, que tu falou e as pessoas não entenderam, uma coisa diferente na hora de falar. Nós amazonenses, principalmente o índio ele é muito família, assim, então ele trata muito as pessoas, por mais que não sejam irmãos. Tem o Valdoí, a Grazi e a Tanara aí que vem eu falar maninho. É uma linguagem assim muito muito usada por nós, né? O índio ele costuma andar abraçado, ele costuma abraçar muito, ele é muito carinhoso, ele é muito assim do jeito dele, né? Então eu falo isso trato o Valdoí como maninho, a Grazi e a Tanara. Eu acho que até ele chega a estranhar da maneira como eu falo, mas é o costume, né? Assim como vocês têm os costumes daqui, eu já falo o bar, essas coisas eu também já uso, né? Porque eu estou há 8 anos praticamente aqui, mas uso também muito o meu, né? E isso hoje eu passo para os meus filhos, porque a minha irmã ela é pedagoga e ela diz assim: não deixa nossas raízes morrerem por aí, por favor, passa para eles. E aí eu falo, eu ensino
o nosso linguajar e eles falam. Eu sei que os colegas deles vão estranhar na escola, mas eu costumo passar para que eles saibam, né, da origem, porque é a origem deles também, né? Uhum. Perfeito. Então, o exemplo que tu deste é uma questão bem Vygotsky, tá? Ele vai falar que a gente vai se desenvolver conforme o meio cultural. Então, no teu meio cultural, é normal essa expressão do maninho, né? Maninho. Tá. Aqui a gente já tem expressões características também que talvez sejam estranhas no início para quem não faz parte da cultura do gaúcho, tipo piá, essas expressões assim que a gente usa, guri, piá, essas questões assim que são muitos do sul, né? E a própria maneira como a gente se relaciona no sul, pelo frio, pela distância entre as fazendas inicialmente, a gente tem uma cultura que não é tão aberta, né, ao carinho, ao abraço, não é tão afetiva como em outros lugares. Isso tem a ver com o meio social e com a história, né? Então, Vygotsky também vai valorizar muitos aspectos históricos, né? Na teoria dele, né? De Professora, a senhora falou em piá, guri, né? Eu ensinei os meus filhos, porque nós, os índios pequenos, são tratados como a menina como cuiantanha e o menino como curumim, né? Uhum. E eles falam, né? Ele diz, o curumim lá da minha escola, a cuiantanha lá da minha escola, então, para nós é normal. Agora, eu não sei se aos olhos da escola, do professor, vai ser normal, não sei, né? Não sei qual vai ser a visão deles, mas para nós é normal, né? Curumim e cuiantanha, né? O menino e a menina. Uhum. Na verdade, a gente, como pedagogo e como especialista, deveria ser normal todas as culturas, a gente deveria acolher a cultura de cada criança, né? E ela vai passar a, digamos assim, a somar na outra cultura, é uma troca entre culturas. Então, quando o Vygotsky fala em troca entre pares, ele também está falando troca entre culturas. Às vezes, numa mesma cidade, existem culturas diferentes, de repente, de um bairro e de outro bairro. Então, sempre existe uma troca de cultura e a gente vai aprendendo e se enriquecendo por essas trocas de cultura. Então, a escola deveria ser o lugar mais aberto a trocas de culturas. Infelizmente, não é. Ela não é. A escola é cheia dos seus preconceitos, né? Do que é certo, do que é errado. Que é bem essa visão que a gente gostaria de, digamos assim, superar dessas dicotomias, bem e mal, uma visão muito cartesiana. A escola, infelizmente, parou no tempo e tem essa visão cartesiana, né? Do bem e do mal, do certo e do errado, né? Então, a gente deveria ter uma visão mais aberta, né? Vygotsky lá, né? No outro século já tinha essa visão. Quem mais? Próximo, quem não fez a sua participação ainda. Acho que falta Mariana e Fernanda, né? Essas partes. A Tamara já foi, Graciela já foi. A Camille, falta a Camille também. Quem vai agora? Pode ser eu, então. Bom, ele fala sobre a interação do meio para melhorar o nível de aprendizagem. Ele cita dois conceitos, que é o socioconstrutivismo e o socio-interacionismo, que eu acho que também tem a ver com o que a dona Raimunda mencionou sobre a linguagem como uma ferramenta cultural. Uhum. Perfeito. Então, o socio-interacionismo vai falar exatamente isso, né? Sobre culturas interagindo, né? Então, o Vygotsky ele tinha mais essa perspectiva social e cultural do que o Piaget. Não que ele não falasse nessa interação, ele falava em meio, mas o meio, para ele, resumia tudo. O Vygotsky vai detalhar mais essa questão da interação social, tá? Por isso, sócio-interacionismo. Próxima. Acho que falta a Fernanda, só deixa eu ver quem mais. E a Mariana. Qual das duas vai? Estão por aí, meninas? Mariana, Fernanda.
Não? Tá. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Ficou com alguma dúvida, gente? Eu até trouxe umas lâminas, mas eu acho que não é o caso de eu estar retomando os conceitos por conceito, porque já tivemos os vídeos lá na nossa disciplina, as leituras que estavam bem detalhadas, né? Isso, é isso, Mariana. Assim como ela vai cortando a criatividade, ela também vai levando essa multiculturalidade. Por isso que cada vez mais a gente incentiva projetos, né? Eu gosto muito da organização por projetos que trabalhem diferentes organizações familiares, diferentes culturas, né? A gente possa trabalhar isso com as crianças, diferentes acessibilidades, né? Pessoas dando inclusão às pessoas cadeirantes, às pessoas cegas. Então, esse trabalho todo a gente deveria fazer na escola. Tá, ela não está conseguindo abrir o microfone, gente, a Mariana, tá? Mas ela fez a contribuição ali no chat. Então, se a gente trabalhasse nessa perspectiva, eu gosto muito de projetos de trabalho, que sempre usei, porque tu abre perguntas, em vez de tu dar respostas para as crianças num projeto, quando a gente vai formular um projeto, a gente faz perguntas. E aí a criança tem aquele desenvolvimento real sobre aquele tema, por exemplo. Eu trabalhei lá projeto sobre dinossauros, ele surgiu da turma. Não vou detalhar aqui o projeto, né, mas só um exemplo. E aí, algumas crianças dizem, os dinossauros comem gente. Óbvio que elas não sabiam que dinossauros não existiram na mesma época de pessoas. Então, se eu quisesse matar a curiosidade e acabar com o assunto, eu diria isso para a criança. E aí eu acabei com a possibilidade de pesquisar. Então, ao invés de dizer que estava errado, entre aspas, eu considerei como o desenvolvimento que ela tinha, né, o conhecimento que ela tinha no momento, e que eu podia fazer todo um projeto para que elas descobrissem, né, mais características sobre os dinossauros, que existiam também os herbívoros, não eram só os carnívoros, que eles não sabiam. Então, a gente foi construindo todo um projeto que durou lá 3 meses, e fomos trabalhando várias questões, alfabetização, letramento, enfim, junto com esse conhecimento sobre dinossauros, daí peso, altura, uma série de coisas, né? Como eles surgiram, essas questões, como é que eles nasciam, que eram perguntas das crianças. Então, bem trabalhando, né, essas questões, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, com as crianças, de modo a que eles pudessem construir o conhecimento. Só vou abrir aqui para pegar essa parte numa lâmina aqui. Vou pegar aqui a lâmina que fala isso. Antes de chegar nisso, o que a gente estava falando, isso resumindo, né, a teoria histórico-cultural pressupõe que na presença de condições adequadas de vida e de educação, as crianças desenvolvem intensamente diferentes atividades práticas, intelectuais e artísticas. Iniciam a formação de ideias, sentimentos, hábitos morais e traços de personalidade. Os autores denominam esta corrente de pensamento como histórico-cultural, pelo princípio de que o homem é um ser de natureza social. Então, a gente, na escola, deveria trabalhar todas essas questões da sociedade, tá? Para desenvolver as funções psicológicas superiores, que é a autoobservação, conseguir se observar, a intencionalidade, o planejamento, a capacidade de pensamento abstrato, a metacognição, que é pensar sobre o seu próprio pensamento, né? Deixa eu chegar aqui na zona de desenvolvimento proximal, aqui que a gente está falando. Aqui. Então, nessa zona de desenvolvimento proximal, digamos que eu estou trabalhando, então, um projeto qualquer. Meio ambiente, dinossauros, plantas, sistema solar, enfim, algum projeto, né?
Então, eu tenho o desenvolvimento real da criança, né? Como é que ela pensa sobre essas questões, como é que ela resolve os problemas individualmente, o que ela pensa sobre esses assuntos. Temos a zona de desenvolvimento potencial, né? Como ela resolve isso com uma ajuda, com a mediação, né? A mediação do professor. Então, o professor vai, por exemplo, os meus alunos achavam que dinossauros viviam junto com homens. Eu levei livros, levei filmes, levei documentários que mostraram que não viviam junto com homens. Então, eu trabalhei essa distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, tá? Então, esses níveis de desenvolvimento, né? O real é a capacidade intelectual já consolidada pela criança, o que ela já sabe, o que ela já consegue, tá? E o potencial, então, é a capacidade de resolver um problema com o auxílio de alguém mais velho ou de um adulto. Tá? Então, a criança vai precisar constantemente da intervenção pedagógica para que ela avance. Por isso, Pigotes vai enfatizar muito a questão do aprendizado do indivíduo partindo dessa interação, tá? Com o objeto de conhecimento e com o meio. Tá? Da mesma forma que o Piaget, só que ele vai ainda intensificar essa questão do meio social. Tá? Então, o professor, como eu disse, né, ele é centro para o Vygotsky. Ele é o que é capaz de identificar essas capacidades da criança, o conhecimento real, que ela já sabe, e o potencial. Mas para isso eu tenho que conseguir fazer perguntas para os alunos. Não adianta eu chegar lá com uma aula pronta, colocar coisas no quadro, né, como se eles não soubessem nada. Por exemplo, vou trabalhar fotossíntese. Mas o que eles já sabem sobre a fotossíntese? Então, eu tenho sempre que começar uma aula perguntando o que o aluno já sabe, para depois eu poder fazer a mediação para que ele amplie aquele conhecimento. Eu não posso partir do zero como se ele fosse uma tábula rasa, ele não sabe nada, né? Ele sempre sabe alguma coisa. A gente sempre tem um conhecimento, tá? A gente sempre tem uma... Se não é um conhecimento real, é uma ideia, uma hipótese sobre as questões. Então, a gente sempre tem hipóteses, tá? E essas hipóteses, a gente sempre são lógicas para aquela criança. Pode não fazer sentido para a gente, mas para a criança é uma hipótese lógica. A gente vai trabalhar a partir dessas hipóteses. Isso que eu já falei. Então, e também o negócio vai falar muito que o ensino não é só do professor. A criança aprende na família, a criança aprende nas relações sociais, a criança aprende com um coleguinha, então ela aprende com todos, tá? Queria retomar só essas ideias aqui. O que mais, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? Tem alguma dúvida que ficou? Professora, eu tenho a questão do seminário de hoje, lá aqui no Moodle, não aparece lá uma opção para que eu possa enviar. Não tem como eu enviar. Deixa eu ver. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver. Tá. Então, aqui no registro, a gente vai clicar. Aqui, para mim, aparece só ver todos os envios. Deixa eu ver se eu consigo entrar como aluno. Sai daqui. Deixa eu mudar de papel aqui para aluno.
Vamos ver se agora eu consigo ir ali para ver o que está acontecendo. Mas aqui, nesse espaço, deve ter uma partinha, deve abrir uma partezinha para enviar documento, Raimunda. Os outros também tiveram esse problema? Eu não entrei ali ainda para ver, mas da outra vez eu botei o meu registro numa coisa que tinha ali para a gente só escrever mesmo. Eu não coloquei nenhum documento. Tá, alguém pode dar uma entradinha ali e conferir para mim se é só a Raimunda que está com problema, porque daí, se for alguma coisa de configurações, eu tenho como mexer ainda. O meu continua do mesmo jeito, professora. Não tem a opção de enviar, só tem ir para. Eu vou dar uma revisada em todas as configurações, então, para ver se tem algum problema dela. Vou revisar agora com calma, depois de encerrar a aula, tá? Aqui a Graciela botou começar assim é bom, pois tem muito professor que não leva em conta que o aluno traz de fora. Na verdade, a maioria dos professores não leva, né? Porque a gente tem aquela visão, mais uma vez, né? De uma escola behaviorista, de uma escola tradicional, onde a gente aprende por estímulo e resposta, né? Onde a gente aprende por repetição e onde o professor sabe, né? E ensina para o aluno, né? O que é uma ilusão, porque a gente não sabe tudo. Né? A gente também, por exemplo, vai trabalhar lá um projeto sobre sistema solar. Se eu for trabalhar hoje, eu vou ter que relembrar, porque eu não lembro de todos os assuntos do sistema solar. Então, o professor está sempre estudando, sempre relembrando. Então, o interessante é ele partir sobre as dúvidas, os conhecimentos dos alunos, ao invés de simplesmente chegar lá e colocar uma aula no quadro, dar uma folha, dar um resumo, enfim. Não? Tá, eu vou tentar, agora, quando acabar, eu vou dar uma olhada nas configurações. Eu devo ter feito alguma coisa errada, e aí não dá essa opção de envio. Eu vou dar uma olhadinha. Mais alguma dúvida, alguma questão, gente? Professora, dá licença, o envio da participação no seminário vai até que dia? Eu peço que vocês façam isso até domingo, tá? Porque segunda eu quero começar a fechar as notas. Então, só coloca ali, estive no seminário, mais nada. Não precisa ser muita coisa, tá? Ok, obrigada, professora. Para poder colocar o ponto ali e somar automaticamente ali no Moodle. Se liberar para mim hoje, eu já envio hoje mesmo. Ah, não, eu já vou, agora quando eu acabar a aula, eu já vou ali, né, mexer nas configurações. Mas, assim, para garantir, a tecnologia é boa, mas o velho papel também ajuda. Só para garantir, eu vou anotar quem está no seminário hoje, porque qualquer coisa que eu não consiga mexer nas configurações, eu tenho que mudar a nota. Então, é Camille, a Raimunda, o Aldoir, a Graça, a Laura, a Fernanda, a Mariana e a Canara. Qualquer coisa eu tenho anotado, daí eu atribuo um ponto lá no Gurimes. Mais alguma dúvida, gente? Alguma questão, alguma fala que vocês queiram fazer? Pode falar aqui. Eu estava pensando agora que os professores dentro da sala de aula, no sistema educacional de uma maneira geral, tem uma pressão para alcançar números, né? Então, na prática, às vezes a gente não consegue fazer essa elaboração com os alunos, né? De fazer com que eles se desenvolvam à sua maneira, né? No tempo deles. O que eu consigo observar na sala de aula é que os professores têm que, é quase como se trabalhasse no comércio, assim, tem que atingir uma meta, números, o mais rápido possível,
E para isso, às vezes acabam forçando com que o aluno não aprenda e decore muito, né? Não desenvolva, né, essas dinâmicas que pode se fazer em sala de aula. Às vezes, na prática, eles não conseguem colocar, né? Então, acho que vai da consciência, mais da consciência do professor, de saber que está fazendo um trabalho legal e conseguindo desenvolver realmente aquele aluno, do que o sistema ofereça só essa oportunidade do professor conseguir trabalhar como deveria ser, né? Eu noto isso, assim, que tipo, tem uma pressão muito grande, tanto dos pais, quanto do sistema de educação, que se consiga números. Não importa como, mas que se consiga números o mais rápido possível e que isso se reveste em investimento, em dinheiro, né, para a educação. E aí chegam alunos na terceira ou na quarta série sem saber ler, né, sem saber escrever. É uma coisa que acho que com o passar do tempo, não sei se é que eu consigo observar melhor agora, porque estou fazendo pedagogia e estou inserido na educação de alguma forma, que eu acho que vem piorando com o tempo. O sistema educacional está querendo formar pessoas que não pensem, né? Pessoas que só forneçam um número, né? E não tem uma produção real. Sim. Ao longo do curso, vocês vão ver muitas disciplinas que vão abordar, porque é uma questão muito complexa, né? Vocês vão ver ao longo do curso que é bem complexo. Por quê? Porque a gente teria que ter uma formação constante de professores, para que o professor se formasse, né? E estivesse sempre pensando nessas questões, em como avançar no seu planejamento, na sua avaliação. Então, falta investimento, falta formação continuada de professores. A gente tem uma remuneração muito baixa, né? Se a gente pegar lá a França, os países desenvolvidos, o professor trabalha só 20 horas e ganha bem por essas 20 horas. Aqui nós temos professores que trabalham 40, 60 horas, às vezes. Então, eles não têm tempo de planejar, é impossível planejar. Para te fazer uma boa aula, tu tem que conseguir olhar cada aluno, né? Se a gente pegar Vygotsky, pegar Piaget, pegar todos os autores que a gente estudou, a gente tem que olhar para cada aluno e pensar como está esse aluno hoje e o que eu tenho de objetivo para que ele avance, né? Com a minha turma como um todo e com um aluno individualmente. Eu tenho que ter objetivos para todos. Então, vocês vão estudar lá nas teorias sociológicas, nas filosóficas, nas antropológicas, e muitas vezes na educação a gente acaba sempre procurando culpados. Quem é que é o culpado da criança não aprender? É o próprio aluno que não aprendeu, ou é a família que não ajudou, ou é o professor que não ensinou. Quando é um fator complexo, né? São todas essas facetas ao mesmo tempo. E a gente tem a impressão de que hoje os alunos aprendem mais do que antigamente. Por quê? A gente não tinha democratização da escola, né? Poucos tinham acesso. Então, os poucos que chegavam aprendiam por repetição. Iam avançando, iam passando de ano por repetição. Chegavam, muitas vezes chegavam até ensino médio sem saber fazer um texto. Porque eram ensinados naquele sistema de cartilhas, que tu, no máximo, sabia uma frase, depois um pequeno texto, e ainda assim, não ia desenvolvendo também. Então, a gente tem uma ilusão que antigamente se aprendia mais, né? Porque se tinha menos alunos na escola. Agora, a gente tem todas as classes sociais, todo tipo de aluno, chegando no ensino fundamental e chegando na universidade. Só que nós não temos professores preparados para isso. Nem no ensino fundamental, nem na universidade, certo? Nenhum lugar. A gente tem no Brasil um déficit disso, porque o professor na universidade também, muitas vezes, ele chega com o conteúdo dele e ele vai indo, vai dando aula, como se diz, né? Se o aluno aprendeu, ótimo. Se não aprendeu, ok, eu estou seguindo o meu conteúdo, né? Então, eu deveria poder olhar o que o aluno está aprendendo. Então, por exemplo, mesmo numa disciplina EAD, quando eu estou vendo a produção de vocês, estou dando um feedback, né? Eu estou vendo que cada um está aprendendo, eu estou pensando. E, às vezes, por exemplo, aparecia lá um vídeo novo que eu gravei. Por quê? Porque eu começava a ver as dúvidas e o que estava acontecendo ali, né?
eu ia lá e via, por exemplo, numa atividade verdadeiro falso, a pessoa errou 6 vezes para conseguir chegar onde ela errou. Aí tu vai lá e grava o vídeo para que ela avance. Então, tu tem que ter, hoje a gente fala, né, nas novas tecnologias, no atendimento personalizado, mas isso deveria ter sempre, né? E com as novas tecnologias é um desafio maior ainda, porque os alunos, eles não querem mais ficar só nessa coisa da repetição e da cópia. O aluno tem múltiplas janelas. Crianças hoje, elas aprendem múltiplas coisas tudo ao mesmo tempo, né? E a gente ainda está vivendo no mundo analógico. Eles vivem no mundo digital. Tem gente que só consegue fazer uma coisa por vez, né? Tem gente que já é multitarefas, consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem um mundo complexo com muitos desafios. E vocês vão ver durante a faculdade toda como é complexo esse fazer pedagógico, né? Infelizmente, a sociedade não valoriza isso, né? E não percebe o quanto tem que estudar, né, para ser um bom professor, né? Hoje em dia se acha até que se pode fazer educação em casa, que um pai que não tem esse conhecimento, que não passou por esses teóricos, pode muito bem ensinar em casa. Então, nós temos aí N discussões que estão aparecendo. Quanto mais fundamentados teoricamente, melhor para essa discussão. Então, a teoria ela tem que servir para eu fazer a interdisciplinaridade. Quando vocês chegarem ao final do curso, vocês conseguirem linkar o que eu aprendi em Sociologia da Educação, lá sobre Marx, que tem a ver com Vygotsky, tem muito a ver. Tá? Vygotsky bebeu na água de Marx o tempo todo. Mas vocês vão fazer essa relação só lá no final da graduação de vocês. A gente espera, pelo menos, que façam. O que tem a ver com antropologia? Vygotsky e antropologia, ó. Tá? Então, assim, mas vocês têm condições de fazer essas relações agora? Não. Não tem, né? Porque vocês precisam de um tempo e construindo essas estruturas ao longo do curso. Então, quando eu avalio, eu também levo em conta agora o conhecimento que vocês têm no momento. E não é possível ter todo esse conhecimento. Agora, quando vocês chegarem lá o 8º semestre, o professor que está lá nos estágios, que vai orientar vocês no TCC, vai esperar que vocês tenham realmente construído esses conhecimentos. Tá? Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? A Nara colocando ali a avaliação, obrigada. Que bom que gostou. Isso, gente. Ninguém tem mais nada a dizer. Nós podemos, então, encerrar nossa aula. Oi. Ah, sim. Eu sempre tentei aumentar os... porque, assim, se a gente acredita no que a gente diz acreditar, a gente também tem que praticar. A gente fala que a avaliação é diagnóstica, processual, né? Vocês são alunos que trabalham, a maioria trabalha, ou está no PIBID, ou trabalha. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Vocês vão encontrar professores que não levam em conta, vão, né? Assim como a gente encontra no ensino fundamental, enfim. Mas, cada vez mais, a gente tem que estar... Claro que a gente tem que formar um profissional que consiga dar conta de prazos, de compromissos, mas a gente também tem que levar em conta essas características. Isso, gente. Então, agradeço a vocês, eu desejo ótimas férias, né? Que vocês continuem aprofundando os conhecimentos nessa área. Como eu disse, apenas é uma disciplina inicial sobre isso. Vocês têm que continuar lendo e aprofundando, a gente não aprende tudo em uma disciplina como esta, né? Mas o objetivo da disciplina é começar a fazer relações entre a teoria e a prática, né? A nossa sala de aula, as crianças que a gente conhece. Então, se vocês conseguiram fazer relações, e pelo que eu vejo aqui no seminário, pela participação de vocês, vocês estão fazendo relações, então a gente chegou ao nosso objetivo da disciplina, tá? Então, eu desejo a todos um ótimo final de semestre. Acho que eu sou a última a encerrar o semestre, então já estou encerrando mesmo. Boas férias a todos, tá? Boa noite, professora. Obrigada pela atenção.
Foi. Obrigada, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, professora. Adorei esse componente, assim, é muito, muito, muito importante. Lamento muito não ser presencial, ser em EAD, mas eu acho que pelos poucos encontros que a gente teve com a senhora, e foram muitas conversas lá no grupo também com a senhora, acho que a senhora conseguiu, falo por mim, né? Acho que a senhora conseguiu atingir, né, uma meta bem boa de todos os conhecimentos do que até agora foi passado sobre esse componente. Adorei o componente e adorei estar com a senhora, professora. Muito obrigada. Igualmente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente.